Oi pessoal, tudo bem com vocês? Preparados então para mais um vídeo da especialidade de História em Quadrinhos? Vem comigo! O terceiro requisito, então, da especialidade, ele pede para você, desbravador, descrever, então, como elaborar um roteiro para história em quadrinhos e citar, então, explicar quais são os seus principais passos e técnicas. Então, é o seguinte, primeira coisa, quais são os passos, então, para se formar uma HQ, para se fazer uma HQ? Uma história em quadrinhos, geralmente, ela possui de 4 a 5 etapas. A primeira etapa é o roteiro, onde vai ser descrito, o que vai conter em cada quadro. Como ficam os personagens dele, quais são as falas, como será o cenário, como vai se desenrolar toda a história. Este é o foco. O segundo passo, o roteiro, depois do roteiro pronto, ele vai para o desenhista. O que vai acontecer lá? O desenhista, ele vai acompanhar então as descrições e ilustrar tudo o que o roteirista imaginou. Depois que o desenhista faz isso, ele passa então o projeto para o arte finalista. Esse artista então, ele vai reforçar e limpar todos os traços do desenhista. Ele também vai dar textura e profundidade a todas as imagens do quadrinho. Se a HQ for colorida, depois disso então, ela vai para as mãos de quem? Do colorista. O colorista, ele pode usar diversas técnicas então para dar vida então ao trabalho. Agora, se a HQ estiver projetada para ser em preto e branco, ela vai direto então para a próxima etapa, que é a etapa do letrista. É ele então que vai adicionar os balões e colocar os textos, as falas dos personagens. Esse trabalho hoje em dia é muito comum ser feito pelo computador, mas também existem pessoas que fazem com as próprias mãos. Agora que eu já expliquei então quais são os passos para se fazer uma HQ, é o seguinte. Vamos começar pelo roteiro, que é o primeiro passo. O roteiro, existem alguns tipos de roteiro? Como que é o roteiro? Como que funciona isso? É o seguinte, desbravador, existem diversos modelos de roteiros, mas podemos destacar os 4 principais. Só que é o seguinte, não há uma rigidez nessa classificação. Alguns roteiros eles podem ser mesclados, então ele é bem confuso um pouquinho. Mas os 4 principais são os seguintes. O primeiro modelo de roteiro é o Plot First, que é conhecido como o enredo primeiro, ou conhecido também como The Marvel Way. Esse roteiro é um modo, como já falamos, Marvel, é o modo da Marvel de fazer quadrinhos. Esse modelo, ele surgiu para solucionar o problema de tempo de Stan Lee. Se você não conhece Stan Lee é o criador de diversos personagens famosos da Marvel, como por exemplo, o Homem-Aranha e o Quarteto Fantástico. Mas como que é então esse modelo de roteiro? Em poucas folhas ou até em linhas de papel, Stan Lee, ele resumia toda a história. Às vezes, ele separava elas até por páginas e depois ele entregava ao desenhista. O desenhista, ele construía os painéis e as páginas e as devolvia então para Stan Lee, que depois então do desenho feito, ele acrescentava então os diálogos de acordo com o que o desenhista tinha feito. Esse método, pessoal, é muito pouco utilizado hoje e deu muito certo na Marvel da época, por uma simples razão. Olha só porque Stan Lee, ele só trabalhou com gênios da narrativa. Jack Kirby, que é esse cara aqui, ele praticamente inventou os desenhos modernos de super-heróis. Então, para eles era mais fácil, fazer esse modelo de enredo. As vantagens desse método de trabalho para o escritor é de que, de certa forma, ele tem então seu trabalho reduzido. E ele também pode alterar a história para bem melhor após ver os desenhos feitos. Só que isso só vai acontecer se ele contar com uma sorte bem grande de encontrar um bom desenhista.
Agora, as desvantagens desse tipo de roteiro, elas são bem preocupantes. Se o desenhista não souber criar muito bem, ou se não houver uma comunicação frutífera com os escritores, os desenhos podem simplesmente não ter nada a ver com a ideia do autor. Aí, sabe o que vai acontecer? O autor, o escritor, ele vai ter que se virar na hora de colocar os diálogos, vai dar muito trabalho. Além disso, esse é um processo mais demorado, onde acaba tendo um ping-pong muito mais demorado e muito maior entre o autor, o escritor e o desenhista, tornando o processo mais lento e dificultoso. Agora, o segundo modelo de roteiro é o full script, ou seja, script completo. Esse é o tipo de roteiro mais comum e é geralmente o mais parecido com a formatação do cinema. Aqui, sabe o que acontece? As variações nas formatações são praticamente infinitas. Mas é o seguinte, as páginas, elas são bem definidas, assim como todos os painéis e diálogos. A vantagem nesse tipo de roteiro é que um roteirista, ele tem um controle maior de tudo aquilo que ele escreveu. E após a aprovação, então, do editor, o trabalho ele acaba ficando exclusivamente nas mãos do desenhista. É lógico que nesse caso o desenhista ele pode entrar em contato com o autor e assim dar algumas ideias. É muito comum acontecer isso, mas é um processo que facilita bastante. O nível de detalhe de um full script ele varia bastante e o escritor ele pode apenas dar uma ideia do que ele quer em um painel, dando então mais liberdade para o desenhista de criar em cima do que ele trabalhou, principalmente se o desenhista for de confiança. Assim como também o roteirista, ele pode controlar a composição dos painéis e dos desenhos de cada página. Então aí, essa liberdade ou esse controle vai depender bastante do relacionamento entre o autor e o desenhista. Esse é o modelo de roteiro full script. Depois, nós temos o modelo Full Script Detailed, que é o roteiro script completo detalhado. Esse tipo de classificação, ele abriga os escritos de Alan Moore, que é esse cara aqui. Os scripts dele são detalhados ao extremo. Moore é talvez um dos mais talentosos escritores de histórias em quadrinhos de todos os tempos. E ele ajudou muito a elevar o prestígio, então, dessa arte, né, que é a história em quadrinhos. Na mesma proporção que Alan Moore ele é fabuloso, ele também é bem excêntrico. E alguns de seus roteiros para a história, eles chegam a chegar em torno de mais ou menos 100 páginas. É muita coisa, é muito detalhado. Esse é um modelo, então, de tipo de roteiro bem detalhado. Tá vendo? Ele descreve tudo, como que é a cor da roupa, o cenário, tudo, exatamente tudo, bem perfeccionista. E agora, o quarto modelo, então, de roteiro é o Layout Script. Algumas vezes, o roteiro de uma HQ, tanto Full Script como The Marvel Way, vem acompanhado, então, de rascunhos que foram feitos pelo autor. Esses rascunhos, eles meio que orientam, mais ou menos, como deve ser um painel, uma página, principalmente quando o roteirista ele quer ter a certeza de que o desenho final fique bem próximo do que ele desejava quando ele escreveu. Porém, nesse tipo de roteiro, uma variante mais incomum, que é o próprio roteiro, então, ser desenhado em forma de desenhos, em layouts, inclusive com diálogos inclusos, simulando, então, uma revista pronta e, portanto, então, merecendo uma classificação especial. Então, nesse tipo de roteiro, o autor, ele meio que faz todo um rascunho de como seriam os quadros, com as imagens, um pouco com o cenário. Ele entrega o roteiro dele dessa forma. Esses roteiros desenhados, eles geralmente são feitos por pessoas que desenham bem e gostam também de escrever histórias, porque precisa ter um grande conhecimento, de narrativa visual. Agora vocês podem ver um exemplo, então, de um roteiro layout script, e olha só. Esse roteiro que vocês estão vendo na tela é de Jeff Smith, que é criador de Bonnie. Ele fez um roteiro desenhado para o grande Charles Vess Baziar. Olha só que interessante, um modelo de roteiro e como ficou depois o projeto pronto. Bom, agora que vocês viram então, os tipos de roteiro, como escrever então um roteiro? Quais seriam as técnicas para se escrever um roteiro?
Primeira coisa, escreva muito. Escreva, isso é muito importante. Pare de falar a respeito de escrever, pegue sua caneta e escreva. Escreva tudo que te der na telha. Na hora, isso pode vir a não fazer sentido algum, mas isso faz parte do processo de criação. Não tem desculpa, você pode pegar uma folha simples, pegar uma caneta simples e começar a escrever. Segunda dica, organize suas ideias. Muitas das suas ideias podem ser bacanas, mas elas não vão funcionar todas numa hora só. Pense assim, as coisas elas precisam fazer sentido na sua história. Então é o seguinte, faça um brainstorm de ideias, analise todas, guarde algumas, e então depois, na hora de produzir o seu roteiro para valer mesmo, você pode usar algumas das suas ideias que você arquivou para colocar no seu roteiro. Terceira dica, não escreva para si mesmo. Um roteiro, ele é uma ferramenta de trabalho. Você deve expor ele de maneira clara, mas objetivamente possível, para que as pessoas entendam o que você quer. O desenhista, ele será seu primeiro leitor. Se ele não conseguir, se a sua história não conseguir capturar o interesse dele, imagina as outras pessoas que vão ler. Não tem como. Ele ainda precisa ter decisões para tomar, para conseguir fazer o desenho. Então escreva corretamente na língua portuguesa, tenha as intenções, faça uma história clara que todos possam entender, porque se não cativar ninguém, não tem lógica fazer. Quarta dica, não fale sobre uma ação, mostre-a. Você pode ser desenhista ou não, mas é muito importante que o que você está escrevendo vai virar imagens. Então é o seguinte, ao invés de você criar uma caixinha falando que o personagem é malvado, crie situações que mostram que ele é malvado. Quinta dica, o tempo dos quadrinhos é um caso à parte. Ou seja, você tem que tomar cuidado com o que você vai colocar, as ações, se vai ser uma leitura rápida, uma leitura bem detalhada, as falas, tudo isso vai fazer diferença na hora do leitor pegar o seu quadrinho para ler. Você tem que tomar muito cuidado com isso para não tornar a história bem cansativa, bem chata e maçante. É muito importante você tomar cuidado com a questão do tempo. Lembre-se sempre, um bom roteiro ajuda o leitor a fazer, sabe o quê? A mergulhar em sua história como ela foi concebida. Bom, pessoal, essas foram algumas dicas, então, de como fazer um bom roteiro. Já mostramos para vocês alguns tipos de roteiros e espero que todos tenham entendido e nós ficamos por aqui. Em breve postaremos mais vídeos explicando mais requisitos dessa super especialidade. E não perca que logo teremos a parte prática. Tchau, pessoal!